Fechar o ano com chave de ouro significa extrair alguma coisa boa do ano. Sair achando esse ano valeu a pena, esse ano foi bom. E também, a partir desse ganho que esse ano te deu, entrar no próximo ano também com a chave de ouro. A mesma chave que fecha uma porta, abre outra. Isso significa chave de ouro. Então, o que eu imaginei é como seria fechar um ano com chave de ouro. Como seria abrir um ano com chave de ouro? Aí eu me lembrei que Platão falava do homem de ouro. Eu fiquei pensando que talvez isso seja o mais adequado dentro daquilo que a gente se propõe. Para abrir e fechar um ano com chave de ouro, quem sabe se a gente for de ouro, a gente não consegue fazer isso com mais facilidade. Vamos discutir um pouquinho a respeito disso. E espero que gostem e que seja inspirador para o nosso novo ano. Estamos precisando bastante de inspiração, né? Um momento onde isso é muito necessário. Vamos lá, então. Chave de ouro abre uma porta para um novo ano, de ouro. Todo mundo espera que o próximo ano seja de ouro. Mas esse é o momento da reflexão. E, em geral, o mês de dezembro, sobretudo os seus últimos dias, é o momento da gente fazer o balanço do ano. Todo mundo se torna administrador do tempo nessa época. Alguns dias depois do ano novo, ninguém mais é administrador do tempo. Isso é uma novela muito contínua. Então é uma hora para a gente realmente olhar para trás e ver o quanto crescemos, o quanto aprendemos. Se não aprendemos, que a gente aprenda agora, reflita sobre os acontecimentos e extraia deles algum ensinamento. Ou seja, para que a gente se enriqueça para o ano que vem, para que a gente possa abrir essa nova porta também com uma chave de ouro. Ou seja, um momento de reflexão. É assim que a gente atesoura coisas boas de um ano, quando a gente para e pensa o que eu pude aprender com elas. O que eu posso extrair dali para sair um ser humano melhor, ainda que não tenham sido acontecimentos agradáveis, mas nem sempre o que é bom é agradável. Lembrem lá daquele remédio horrível que você dava para a criança, mas que curava. Nem sempre aquilo que é bom é agradável, são duas coisas que nem sempre coincidem, né? Então, continuando, a chave de ouro abre uma porta para um novo ano. E o que vai se tornar de ouro no novo ano? É claro que somos nós mesmos. Nós estamos pretendendo cada vez mais enobrecer a nossa vida. E isso significaria estar mais próximo do homem de ouro. Mas não é simplesmente homem de ouro porque esse metal vale muito. Não significa isso. Eu pego a chave platônica e Platão ele dizia uma coisa muito interessante, que o homem de ouro é aquele que tem a característica do ouro, não é tanto pelo valor, ele tem a característica do ouro de não se deixar influenciar pelo meio. Esse anel que eu tenho no meu dedo, essa aliança, ela está há alguns anos no meu dedo. Com certeza, se fosse de outro metal, já estaria preta, não é isso? Mas o ouro ele é tão fiel a si mesmo que ele pode estar em contato com a pele humana que ele não deixa de ser dourado. A pele humana que é altamente agressiva para os metais, ele não deixa de ser dourado. Ele é fiel a si mesmo a ponto de que o meio não interfere nas suas características. Isso não é inspirador? Nós sabemos que o meio não anda lá essas coisas de bom. O meio anda complexo, né? E talvez no ano que vem também não seja essas coisas de bom, porque a natureza não dá saltos. Como é que eu vou fazer para que no ano que vem eu não seja tão influenciado pelo meio a ponto de que isso afete a minha qualidade de vida, que me coloque mal, que me coloque para baixo? Como eu farei para ser de ouro, ou seja, preservar as minhas características apesar do meio em que eu estou em contato? Essa é a ideia do homem de ouro, tá? Não é simplesmente pela nobreza do ouro, mas pela identidade do ouro. Ele é um metal de muita identidade, respeita a si próprio, independente das circunstâncias. Vamos lá, então, pensar um pouco a respeito do que vem. Aliás, uma coisa interessante que eu trouxe para vocês, existe um rapaz chamado Caetano Cury, que tem umas tirinhas, talvez você já tenha ouvido na internet, visto na internet, que é Theo e o Minimundo. Alguém conhece? Ele faz umas figurinhas de aquarela que são muito bonitas. Eu pedi a autorização dele, que é uma pessoa que eu conheço, já fiz uma entrevista com ele, ele me autorizou a usar um quadrinho dele, eu trouxe aqui. Eu quero passar esse quadrinho para vocês, porque ele vai ser uma excelente introdução ao que eu vou dizer na palestra. Então prestem atenção, como ele é interessante. Bonito, feito de aquarela, como tudo que o Caetano faz, e muito inspirador, como muitas coisas que ele faz. O trabalho dele é excelente. Vejam só. Ontem terminei a guerra. Cidadão vendo lá um tanque na televisão, né? Chega! Ontem eu terminei a guerra. O que é que ele vai fazer? Liguei para o meu irmão.
que há 15 anos eu não vejo. Pedi desculpas, ele também. Ninguém percebeu nem saiu na TV. Mas ontem a humanidade deu um pequeno passo em direção à paz mundial. Não é lindo? Muito bonito. O que foi que ele passou de mensagem? Tudo que estava ao meu alcance eu fiz, portanto eu não sou mais um colaborador da guerra. Eu estou vendo uma guerra horrorosa pela televisão e eu sou uma pessoa conflitiva, atritiva, com rancores, eu também sou corresponsável por essa guerra, porque eu também tenho guerra dentro da minha vida. Então eu limpo, dentro da minha vida não vai ter guerra, portanto eu não estou mais contribuindo com isso. Se todos os seres humanos fizessem isso, acabou a guerra. Eu não contribuo mais com isso, não participo mais disso. É lógico que um ser humano que faz isso vai sendo exemplo, vai sendo uma referência, e o dia que todos interiorizarem isso, não vai haver quem faça guerra. O ser humano se colocou contra, e começa assim. Começa com alguns idealistas que começam a despertar. Então esse rapaz me inspirou muito, porque ele foi capaz de ser o que ele queria ser, independente do meio, e foi capaz de começar a mudar a história por ele mesmo, que é exatamente o que a gente tem que fazer. As pessoas vêm e dizem, você não pode fazer nada pela guerra da Ucrânia, está lá longe, você não tem nada a ver nem com os ucranianos, nem com os russos. Olha que posso. Tá aí o rapaz, fez, olha que posso. Todos nós podemos. E isso é exatamente o que eu gostaria de passar para vocês nessa nossa palestra de hoje. Como anda o nosso mundo? Vamos pensar um pouquinho a respeito dos fatores de agressão que a gente tem vivido e pensar um pouco como a gente pode reagir a isso. Claro que eu não trouxe todos. Eu trouxe os mais recentes e mais badalados, as coisas de que temos mais reclamado nos dias atuais. Quais são elas? Sentimentos e relações líquidos, é o que dizia o Bauman, né? Bauman dizia que nós estamos em tempos líquidos, não é só os sentimentos, tudo é líquido, ou seja, as coisas não têm consistência, não têm solidez, os sentimentos se derretem, vão embora, as relações são líquidas, vão fluindo, vão embora, não existe mais nada de sólido. O tempo, a maneira como lidamos uns com os outros, a maneira como lidamos com a vida, tudo está fluindo de uma maneira muito assim, inconsistente. As coisas não são mais consistentes, tudo passa, tudo é muito passageiro e muito superficial. Essa é a ideia dos sentimentos líquidos. As pessoas mais se usam do que se amam. As pessoas usam mais o outro como um admirador da sua, para que ele não esteja sozinho, como um admirador da sua vida, do que propriamente com um amor que está mais preparado para dar do que para receber. Cada vez mais relações sólidas, tanto de amizade quanto de amor, vão ficando raras. Cada vez mais vamos nos tornando usuários de tudo na vida, meros usuários, e muitas vezes usando o outro como meio. Então isso é uma das coisas que temos passado muito. Não é à toa que o Bauman dizia isso, porque realmente é um fato. Tudo está muito inconsistente. As relações cada vez mais frágeis. E isso são relações líquidas. Como eu respondo a isso? Se os tempos estão líquidos, eu respondo, evidentemente, sendo sólido. Eu sendo sólido, ou seja, sendo uma coisa diferente. Respeito ao outro, empatia e tolerância. Então eu vou começar a desenvolver princípios de uma relação mais sólida. Vou começar a respeitar as pessoas sendo elas o que são. Aceitar que as pessoas sejam diferentes de mim. Aceitar que num mundo com 8 bilhões de seres humanos haverá opiniões diferentes de todos os jeitos e que eu necessariamente vou ter que conviver com o diferente, inclusive porque se eu convivesse com todo mundo igual eu não suportaria. Aceitar a diferença, respeitar o outro, recebê-lo com um ânimo de aprendiz, de quem não sabe tudo, de quem quer aprender. Ter empatia. Empatia é algo que a gente entende muito mal, é me colocar no lugar do outro. Não. Pensando como você pensa, com os valores que você tem, se você se colocar no lugar do outro, você vai achar que está tudo errado. Você não vai se colocar no lugar do outro com os teus pensamentos e os teus sentimentos, mas tentar incorporar os dele. Tentar entrar no marco psicológico dele e ver o mundo a partir dos olhos dele, para entender o ponto de vista que ele tem e a posição que está tomando. E a partir daí ter um ponto que você pode encontrar para se comunicarem. Você já sabe do que ele está falando. Ou seja, isso vai embasando relações profundas. Eu entendo o outro, portanto eu tenho uma ponte de comunicação. Respeito, empatia, o que mais? Tolerância.
Sabermos que os seres humanos são todos falhos, inclusive eu, não esperar a perfeição de ninguém, ter uma tolerância necessária até certo ponto, porque é claro que tem um determinado momento que não é bom tolerar mais. Mas até o momento em que estamos nessas falhas normais da vida, esperar um pouco, ter paciência, tolerância e paciência com os erros mútuos. Todos nós estamos crescendo. Em relação a saber viver, todos nós somos meio crianças, estamos crescendo. E isso é um elemento básico para você formar amizades sólidas. Aprender a cada vez mais enriquecer o seu círculo de amizades sólidas. Hoje vocês percebem como está ficando raro aquilo que as pessoas diziam antes. Sou amigo de fulano desde 15 anos. E às vezes idoso e continua em contato com aquela pessoa e amigo a vida inteira. Hoje se torna cada vez mais raro. Tudo é muito fluido, a gente se desencontra, se perde, não se interessa mais. Cada vez mais essas coisas vão se tornando raras. Capacidade de conservar um afeto pela vida inteira. Aprofundando todos os relacionamentos, amor e amizade. É claro que quando você aprofunda um relacionamento, significa que você está construindo ele em cima de coisas profundas. Se eu me encontro com uma pessoa só para falar fofocas sobre a vida dos artistas da moda, é lógico que isso não é um relacionamento profundo, nem vai me fazer muita falta se ele deixar de existir. A partir do momento que eu divido com o outro as minhas dúvidas, o meu sentido de vida, os meus sonhos, e ouço os dele, e trabalhamos juntos para criar um ânimo, uma expectativa de sermos melhores como seres humanos, estamos aprofundando as nossas relações, porque são baseadas em coisas profundas. Cada vez mais desenvolver relações com raiz, tanto de amor quanto de amizade. Relações que sejam dotadas de raiz significa que compartilham coisas muito profundas. Lá debaixo da terra elas se encontram. Compartilham coisas que não são passageiras. Amigos de verdade são amigos de raiz. Não são amigos de superfície. Não são simplesmente colegas para compartilhar banalidades. Cada vez mais ir transformando os seus relacionamentos em relacionamentos de raiz. Isso é fundamental para que a gente se oponha a isso. Isso garante o ouro. São posições que amadurecem a nossa capacidade de relacionamento e fazem com que a gente não seja tão líquido. Tudo vai passando e eu tenho relações sólidas. Eu tenho parâmetros sólidos. Eu tenho pessoas sólidas na minha vida. Eu tenho pessoas que eu sei que eu posso contar e elas sempre podem contar comigo. Eu tenho essas ligações que o tempo não vai levar. Eu tenho certeza disso. Uma das coisas que a gente pode garantir que o tempo não vai nos levar é um amor profundo por outro ser humano. Vai levar os nossos corpos, mas o amor profundo não. Não tem como carregar isso. O amor não carrega amor verdadeiro. O tempo, perdão, não carrega amor verdadeiro. Carrega todas as outras coisas, mas isso não. Então eu vou aprofundar as minhas relações nesse próximo período. Vou dar uma mapeada em como estão as relações da minha vida. E na medida do possível aprofundar aquelas que são superficiais. Criar raízes e unir verdadeiramente as pessoas. Isso já é a contramão do meio. Já vai me colocar numa posição mais sólida e não tão líquida. E quando eu me solidifico, começo a ser uma inspiração para outros, que estão aí sendo arrastados pela correnteza da liquidez e que não gostariam disso, mas não encontram um referencial de solidez. Se eu faço, eu já sou um referencial de diferença. Já faço diferença na vida das pessoas. O que mais nós temos? Agressividade, intolerância, guerras, como nós vimos lá na história do rapazinho, né? Todos extremamente intolerantes, agressivos e a guerra voltando para o mundo, para tudo quanto é lado, grandes guerras e ameaça de outras ainda maiores. Atritos constantes, agressividade pairando no ar. Aquilo que num tempo passado seria digno de brincadeira, hoje opõe os homens. As pessoas antigamente brincavam porque um era de um time de futebol, outro era do outro. Hoje tem gente que se massacra por causa disso. Tudo que divide prepondera sobre aquilo que une e a agressividade está cada vez mais no ar. Isso é o momento, é o clima que nós vivemos. Como eu posso me opor a isso? Saber que eu não sou dono da verdade. Isso é fundamental. Quer uma posição agressiva, é aquele que acha que é dono da verdade. Então o outro ou está comigo ou está contra mim. Se ele não pensa exatamente como eu, ele está contra mim. Vamos atacar. Não existe nenhuma possibilidade de conciliação. Então é como se fossem os dois touros que se batem de testa até tombarem os dois mortos. Isso porque eu acho que a verdade é o meu ponto de vista. Eu me acho dono da verdade. Isso é de uma presunção fora do comum. Platão costumava dizer que quem acha que já sabe
Não aprende. Quando você acha que já sabe, você acha que o mundo inteiro, a verdade inteira está dentro de você. Isso é no mínimo estúpido. Nenhum de nós é dono de verdade nenhuma. Se eu sei disso, eu tenho a humildade necessária de saber que aquele que vem pode ter verdades que eu ainda não vi. E eu posso ter verdades que ele ainda não viu. Aí a gente faz tese, antítese, síntese. Saem os dois maiores desse encontro. Ele colocou dentro do meu ponto de vista, um prisma que eu não tinha ainda englobado. Eu vejo melhor a vida agora, por causa do que ele me deu. E também doei tudo que eu tinha para ele. E espero que tenha sido útil. Saímos os dois maiores dessa relação. Por quê? Porque eu sei que eu não sou dono de verdade nenhuma a respeito de assunto nenhum. E isso é um fato. Todas as pontas de fio da história da humanidade estão soltas. Tudo tem que ser melhorado. Não chegamos até esse momento a ser donos de verdade nenhuma, nem científica, nem histórica, nem humana, nada. Ainda estamos buscando. O que mais? Não sou o dono da verdade, ter atitude de aprendiz. Aquele que quer aprender, ao invés de ter agressividade com o diferente, tem curiosidade sobre o diferente. O diferente não me causa estranheza, muito pelo contrário, me causa curiosidade. Eu sei que aquilo que eu tenho a aprender está espalhado aí pelo mundo. Cada pessoa nova pode me trazer um pedaço. Uma vez eu vi um aluno falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele dizia, bom, se nós somos a unidade, se todos nós somos um, a maior parte de mim são os outros. Não é interessante isso? A maior parte de mim são os outros. Portanto, os outros têm partes de mim para trazer à tona, para revelar, se eu for receptivo. Se eu quiser vê-los, se eu quiser integrá-los. Libertar-se do rancor, que foi exatamente o que o meu amigo fez ali. Na hora, ele garantiu que os pontos de rancor que havia dentro dele sejam dissolvidos. É uma atitude de muita coragem, que tem que ser feita com profundidade, com fundamento, que não adianta ser só uma declaração de boa vontade e 2 minutos depois ele está com raiva do irmão de novo. Tem que ser uma coisa consistente, né? Cada vez mais tirar dentro de nós todos os focos de guerra. Como nós falamos lá no início, se depender de mim não tem guerra no mundo. Porque eu soube extrair a agressividade, eu soube extrair o rancor, e eu vi a agressividade e o rancor não como uma força, mas como uma fraqueza. Já contei em outras palestras que eu acho muito engraçado quando eu vejo as pessoas dizendo, e já vi mais de uma vez, as pessoas dizendo, se mexer comigo eu viro bicho. Eu acho engraçado demais isso, porque virar bicho todo mundo vira, eu quero ver virar ser humano. Isso aqui é o complicado, você não acha? Virar bicho todo mundo vira, é fácil, a gente veio de lá, voltar para lá é fácil, eu quero ver se virar ser humano. Por que as pessoas se orgulham de perderem a cabeça, de serem brutas, de serem agressivas? Pode ser que a gente seja, mas vamos esconder, vamos tentar tratar isso, não vamos expor, vamos tentar resolver dentro de casa, né? Por questão de pudor. Expor isso na vitrine como se fosse uma virtude, pelo amor de Deus. Considerar que esses elementos são fraquezas nossas. Fraquezas que em determinado momento temos que tratar de superar, temos que tratar de vencer. São fragilidades e não força. Isso então garante o ouro. Isso é um elemento, cada vez que a gente passar por um elemento, imagine a humanidade inteira sendo assim. Vocês vão perceber que é incrível como pequenas posturas poderiam desatar nós enormes na humanidade. Se a gente pega uma postura como essa, imagina a humanidade inteira, acabou, resolveu o problema. Como aquela outra de ainda agora, coloca na humanidade inteira, resolveu o problema. Desataríamos todos os nós da humanidade. Se todos pudéssemos ter essa postura, agora todos começa com a gente. Tem que ser alguém que dê o referencial. O menu de opções, o cardápio que você dá para cada ser humano que chega na vida, tem que ter um item diferente, que é a maneira como você vive, para que ele possa ter essa opção, para que ele possa escolhê-la. Então são sempre atitudes simples, mas muito transformadoras. Parece nada fazer isso, né? Você fazer. Mas 8 bilhões fazendo seria um estrago. O mundo seria outro. Cada vez mais vícios e distrações para fugir da vida. Então agora, aquilo que sempre houve, porque as pessoas sempre gostaram de fugir da vida, está ficando cada vez mais dramático. Hoje existem terapias para ajudar a pessoa a se libertar do vício de telefone celular.
que é uma coisa incrível, como é que as pessoas estão viciadas com tudo. A tecnologia está avançando e está viciando em tudo. Computador vicia, joguinhos vicia, redes sociais vicia, telefone celular, WhatsApp, tudo vicia. E as pessoas estão ficando cada vez mais presas a isso. É claro que quando elas estão ali, naquela posição passiva, só vivendo em função disso, não estão evoluindo, não estão crescendo, estão paralisadas do ponto do seu desenvolvimento interior. E é lógico que a gente vai usar essas coisas, porque elas são boas, são necessárias, não há como não usar, mas não vamos deixar que elas nos usem. Né? Não vamos inverter essa relação, nós vamos usá-las. Não vamos ter um joguete na mão de quem construiu essas coisas, de tal maneira que invada a nossa vida e que não sobre nada. É muito importante estarmos atentos a isso. E é uma preocupação tremenda isso. Hoje, toda hora eu vejo alguma coisa nos noticiários. Um dia desse, um cientista publicou como ele acha que vai ser o corpo humano daqui a uns 30 anos se nós continuarmos com a velocidade que temos de dependência de computador e celular. A postura corporal, como é que vai ser? Como é que o ser humano, o corpo humano, deve se transformar nesse tempo se a gente não mudar de postura? Então, cada vez mais estamos vendo esse tipo de problema. Como é que a gente responde para não fugir à vida, não deixar cair em nenhuma dessas armadilhas? Amando a própria vida e realizando-se com ela, ou seja, curtindo cada momento do seu dia. Eu saio de casa, a minha casa, aliás, muitos pensadores sempre falaram isso, quando você sai de casa, olhe para ela, se despeça com a vontade de voltar. Isso ajuda muito, cria um laço para que você esteja lá novamente. Percebendo os detalhes da sua casa, alegre por eles, alegre por você ter um espaço seu de intimidade, de conforto. Quando você pega o seu carro e sai, prestando atenção no seu carro, esse veículo que te ajuda tanto, que ali silenciosamente te apoia em tanta coisa, prestando atenção no que você vê no caminho, nas flores que estão nascendo. Quando você passa ali pelo lago, está ventando muito, ele fica todo crespinho, a água parecendo que foi bordada pelo vento. Aí você vê, tem um monte de árvores floridas, sempre árvores diferentes, flores que foram plantadas. Vai olhando as coisas, vai curtindo a vida, vai curtindo olhar os detalhes. Chegar no seu trabalho, olhar o rosto de cada um, querer entender como cada um está, querer ver como pode ajudar, prestar atenção no ambiente em que você trabalha. Será que não dá para melhorá-lo? Será que ele é acolhedor? Será que algumas coisinhas colocadas ali não tornariam ele mais acolhedor, não melhorariam o estado psíquico de todo mundo? Enfim, prestando atenção na tua vida, querendo ser fator de soma, curtindo. Eu gosto da minha vida. Se eu gosto da minha vida, vai ser difícil me roubar dela. Vai ser difícil que alguém substitua a minha vida por outra coisa, porque é exatamente isso que acontece num vício. Você substitui a sua vida por outra coisa, por um avatar que está lá dentro do negócio, por alguma coisa. A tua vida é muito insípida, então viver uma fantasia dentro de uma tela, e abandona completamente a própria vida. Buscar estar presente e aprender com a vida, corpo e mente juntos. Isso é uma frase que não é minha, é de Carl Jung. Ele dizia já no seu tempo que nós devemos manter corpo e mente juntos todo o tempo. Eu diria que corpo, mente e alma juntos todo o tempo. De tal maneira que a gente esteja inteiro em tudo aquilo que a gente faz. Estejamos inteiros em todos os lugares. Lembrem daqueles contos antigos que falavam a respeito de um sábio. Acho que já contei isso para vocês muitas vezes. Um sábio que estava... Todo mundo ficava pensando como é que ele tinha chegado a ser tão sábio. Todo mundo se perguntava. E um dia foram perguntar para ele: mestre, como é que o senhor chegou a ter tanta sabedoria? Ele falou: simples. Quando eu estou descascando uma laranja, eu estou descascando uma laranja. Toda a minha consciência está na laranja, na casca, na faca. Eu estou inteiro aí. Não tem nada fora. Em tudo que eu faço, eu vou com toda a minha presença. Corpo, mente e alma naquilo que eu faço. E assim aprendo com as coisas e assim cresço. Percebo detalhes. A vida é toda pedagógica. Vou aprendendo com a vida. Vou vendo os símbolos à minha volta. Vou crescendo a partir desses símbolos. Então, esse é um elemento. Se nós formos presentes na nossa vida, se amarmos, se considerarmos ela interessante, se buscarmos os simbolismos da vida. Hoje mesmo ontem saiu uma palestra minha na internet falando sobre sincronicidades. Buscar as sincronicidades da vida, os detalhes em todos os lugares onde você vai, cada vez mais esse laço de ligação com a tua vida, nada nem ninguém é capaz de romper.
Às vezes as pessoas pensam, não, mas o pessoal que está ganhando dinheiro, está se desenvolvendo, é porque está enfiado no computador o tempo todo. Olha, eu duvido, eu duvido. O pessoal que está ganhando dinheiro tem que estar ligado no cliente, nas necessidades do cliente, no ser humano que ele é, no que ele precisa, nas características do ser humano. Agora mesmo eu conheci um grupo de agentes de investimento, um grupo de jovens que trabalha como agentes de investimento. Tem que conhecer o perfil do cliente a partir da idade, as resistências que ele tem, como ele pensa, qual a inclinação que ele tem, como ele é mais simpático às propostas que você faz. Tem que ter um conhecimento humano muito forte, se só entendesse os computadores não fazia nada. Eu duvido que quem criou o próprio computador não tivesse que entender de ser humano também. Senão não teria dado certo. Não pensem que quem está dando certo no sentido material é porque só entende de máquina. Não existe isso. O ser humano é um fator fundamental em tudo. Então, cultivar momentos de paz e de serenidade, cultivar momentos de estar consigo mesmo, começar a gostar de uma coisa chamada silêncio interior. Produzir momentos na sua vida que você tenha um pouco de silêncio interior. E você pode começar a perguntar a si próprio o que você está pensando da sua vida. Se você está feliz, quais são seus sonhos, se você está caminhando na direção deles. Como você está administrando o seu tempo? Será que ele está rendendo alguma coisa? Será que eu estou sendo justo comigo mesmo, justo com o meu tempo? Momentos de solidão, momentos onde o silêncio se produz e você possa ouvir, como dizia Helena Blavatsky, a voz do silêncio. Essa voz silenciosa que vem de dentro de você mesmo possa estabelecer um diálogo interno, vida interior. Isso é extremamente necessário. A maior parte desses vícios vem exatamente no momento que as pessoas estão sós e não querem ficar sós, não suportam. Têm medo desse encontro consigo mesmos. Se nós adorarmos esse encontro conosco mesmo, vamos passar a achar os momentos solitários uma maravilha. Um momento para estabelecer esse diálogo profundo. Eu adoro estar comigo mesmo. Você nunca vai viciar uma pessoa assim, que tem essa ligação profunda de coração com a vida. Se não tem, você pode tirar um vício e vai ser outro. Se não tem, você corta um vício e ele pega outro. Mas não tem jeito, ele está desligado, desconectado da vida. Ele precisa de alguma coisa para estimulá-lo, porque a vida não está estimulando. Ele precisa de alguma coisa para motivá-lo, porque a vida não está motivando. Então ele vai sempre estar rastreando a última novidade do mercado. E vai estar sempre viciado em alguma coisa. Não pensem que é a tecnologia que é culpada, não. Acho que no passado já deve ter tido gente viciada em sinais de fumaça. Porque fugir da vida o homem sempre fugiu. Sempre fugiu. E dentro deve ter havido um roteiro para que ele se alienasse da realidade. Então buscar amar a vida faz com que a gente fuja dessa escravidão dos vícios que estão surgindo de maneira galopante, que muitas vezes nos atinge. Medo, insegurança e ansiedade crescentes. Só voltando no assunto anterior, eu um dia desse vi uma reportagem, pena que não a memorizei, não teria como, foi muito rápido, mas algumas coisas que eles falaram eu achei interessantes, porque eles notavam quando é que a gente pode perceber que já está tendo um vício. Dizia, por exemplo, se quando você abre os olhos na cama pela manhã, a primeira coisa que você pensa é olhar no seu celular, você já está viciado. Você pergunta para a pessoa, você é viciado? Não, de jeito nenhum. Observem. Primeira coisa que eu penso quando eu abro os olhos, deixa eu olhar meu celular, já está viciado. Prestem atenção nessas pequenas coisas. Então, medo, insegurança e ansiedade crescentes. Nós sabemos que é muito comum, todo mundo conhece isso, que a mídia crie medos. Ela vai inserindo medos na vida das pessoas. Depois ela nos vende remédios que ela mesma criou para o medo que ela mesma criou. E nos coloca eternamente inseguros e ansiosos. A vida inteira é assim. Cria muito mais perigos e muito mais violentos do que eles realmente são. Está sempre nos colocando em pânico. Que aí, em cima dessa fragilidade, ela vai oferecer as suas soluções e você está vulnerável. Então, é muito importante que a gente saiba trabalhar com esse excesso de medo e também com a ansiedade. Nunca estou contente no lugar onde eu estou. Sempre desejo algo que vem mais adiante. Vem depois, vem quando, não sei, mas eu sempre estou ansioso por alguma coisa. Essa alguma coisa é melhor do que esse momento? De vez em quando parem e olhem para o momento que vocês estão. Ele tem tanta coisa particular, tanta coisa bonita. Olhar para os olhos de cada um de vocês nesse momento é uma coisa super bonita. É um fluxo.
Não sou eu que estou falando, vocês estão me dando um monte de indicações do que eu devo falar. É um fluxo de informações que a gente está trocando. É muito bonito a gente estar aqui em nome de uma coisa nobre, de uma coisa mais elevada. Todo momento é peculiar, todo momento tem um valor específico. Às vezes eu paro e me lembro do rosto de pessoas que eu estava dando aula há 10 anos atrás e lembro daquela expectativa, do olhar. São momentos muito belos. De vez em quando pare a cena e olhe para o momento que você está vivendo. Como ele é belo, como ele é interessante e é irrepetível na nossa vida. Todos eles. Então, como eu respondo a esse medo, insegurança e ansiedade? Não deixar que alimentem o medo em mim. Ou seja, começa um jogo de programas de TV, de mídia em geral, que você percebe que está só fazendo milhões de comentários sobre um crime, voltando ali 1000 vezes, atiçando em você aquele pensamento mórbido, aquele pensamento circular. Você noticiou um crime e acabou, vamos embora. Não, fica ali rodando em cima daquilo, noticiando aquilo dia a fio. Chega! Esse pessoal está trabalhando para me escravizar, para gerar em mim medo. Não leio mais. Não leio mais nada sobre esse assunto. Informado eu já estou. A partir daqui é morbidez. Não entro mais nesse jogo. Acabou. Informado eu já fui. Agora é só morbidez. Então não deixar que alimentem o medo em mim. Claro, todos nós vamos fazer o sensato para aumentar a segurança e ficar em paz. Não vamos bobear. Então, a nossa casa vai ser trancada da melhor maneira possível, vamos ter o nosso carro com as trancas que for possível, vamos ter cuidado para não passar em determinados lugares muito vazios à noite. Isso é sensato. Vamos fazer o sensato para manter a nossa segurança. Mas não vamos ficar neuróticos. Porque senão essa vida não vai nem valer a pena, vai ser segura e neurótica. Nós precisamos de uma vida segura e frutífera, feliz, que nos dê realização. Neuróticos e ansiosos é uma vida que não vale a pena, por muito segura que seja. Então, muito cuidado. Eu faço o meu melhor e vivo. Faço o meu melhor e deixo a vida fluir. É sempre assim. Uma frase de Helena Blavatsky que eu gosto muito, que ela diz: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Então, segundo uma margem lúcida de atitudes, faça o melhor e vá viver. Não fique preso a essas coisas, nem deixe que ninguém te prenda a essas coisas. A morbidez geral que existe na sociedade. Eu costumo dizer, e cada vez mais eu me convenço de que isso é verdade, que para uma notícia de uma pessoa que praticou um crime, tem 10 notícias de pessoas que estão fazendo coisas boas. Mas isso não vai para a mídia. Isso não interessa. Que isso mudaria o estado de espírito das pessoas de uma maneira tremenda. Às vezes eu pergunto para as pessoas: você sabe que tem gente fazendo coisas boas no mundo? Não, não sei. Só sei do corrupto, do assassino, do não sei o quê, do não sei o quê. Tem muita gente fazendo coisa boa no mundo, sabia? Não, não sei, não conheço ninguém. Isso é impossível, gente. Isso é impossível. Pare para pensar, ao longo da nossa vida, eu tenho 58 anos, ao longo da minha vida, 95% das pessoas que eu conhecia, ou talvez até mais, eram pessoas de bem. Podiam não ser pessoas extraordinárias, mas pais de família, pessoas que estavam tocando a sua vida, querendo sustentar os seus filhos, nada de mal. 95% das pessoas que eu conheci na minha vida, ou mais. Pessoas muito nocivas, bandidos, mas foram muito poucos. Bom, você 95% da minha vida não eram bandidos, como é que a mídia me convence que 100% do mundo é de bandidos? Essa estatística não está batendo. Lógico que não está. Então nós ficamos apavorados e caímos numa visão de mundo que é absurda. A mídia cria um mundo que não é o real e nós ficamos aprisionados nele. Muito cuidado com isso. Tá? Sejam lógicos, parem para pensar que as coisas não são assim. Considerar que o momento mais importante da vida é agora. O ansioso sempre espera alguma coisa muito boa, muito extraordinária que esteja acontecendo no futuro. Imagine que essa coisa está acontecendo agora. Você vai ver que ela não é tão boa e tão extraordinária assim. É uma coisa muito simples, que se você ficar na expectativa dela, vai ter a frustração. E perceber as coisas boas e extraordinárias que estão de fato acontecendo agora. É uma bobagem ficarmos sempre esperando o momento que está no futuro. A história sempre vai fluir e aquilo que daqui a pouco é futuro, daqui a pouco vai ser passado também. É uma reta contínua a vida, onde todos os pontos têm o mesmo valor. Por que eu tenho que ficar curtindo aquilo que ainda vem e não o momento atual? É tudo que eu tenho, é o presente. Não tenho expectativas de que o futuro vai resolver os meus problemas. Resolvo meus problemas agora. Faço o melhor para os meus problemas agora.
uso a imaginação, a criatividade e faço como o moço da história em quadrinhos. Ou eu faço o melhor para resolver os meus problemas agora ou não farei nunca. Curtir o momento presente é um antídoto poderoso para o ansioso. Não colocar expectativas e ficar sempre ausente do momento atual, sempre esperando uma coisa no futuro. Quando alcança, espera outra no futuro. Nunca está de corpo, mente e alma presente no lugar onde ele está. Cuidado, porque isso é uma fonte de desequilíbrios e muitas vezes você vai ver já resvalou para o patológico. A ansiedade comum, cotidiana, ela pode resvalar para o patológico a qualquer momento. Daqui a pouco você tem que se medicar porque não aguenta mais viver com ansiedade. Egoísmo e oportunismo gritante nas relações sociais. Egoísmo e oportunismo, uns usando os outros o tempo todo como meios para lucro. Em todos os momentos as pessoas sendo enganadas, fraudes de todo tipo, todo mundo mentindo para nós em todos os âmbitos, um jogo de responsabilidade infame, que você vai, por exemplo, para um jornal, 2 grupos em guerra, nenhum dos 2 fala a verdade. Todo mundo inventa uma verdade e quer que os outros engulam. Ninguém fala, ninguém é fiel à verdade, todo mundo é fiel ao que ele gostaria que fosse. E ninguém quer nem saber o que seja verdade, ninguém está nem buscando. Cansaço que isso dá, o peso que isso traz. Não é? Como é que a gente poderia responder a isso? Primeiríssimo lugar, não usar o outro como meio, mas sempre como um fim em si. Isso é uma frase de Kant, que ele diz que a gente nunca deve usar o ser racional como meio, mas sempre como um fim em si. Ou seja, eu uso o outro para eu ter companhia, para não ficar sozinho. Você está usando o outro. Finalidade é o teu bem-estar. Não. Eu estou com o outro porque eu quero o bem dele, porque eu quero ser fator de soma na vida dele. Ele é o fim, ele não pode ser o meio, isso é um absurdo. Eu cumprimento as pessoas porque elas têm mais status ou mais cargos do que eu. O pessoal inferior a mim eu não cumprimento, não. Isso não é gentileza, isso é manipulação. Ou eu só cumprimento as pessoas que são bonitas, que têm uma boa aparência, que eu fico interessado. Tudo é manipulação de interesses. É como aquela frase de Tolstói que eu gosto de recitar sempre: a quem passe por uma floresta só veja lenha para sua fogueira. Olha para as coisas e pergunta: como é que eu posso ganhar com isso? E nunca como eu posso ajudar isso a crescer. Tanto a natureza quanto os seres humanos, como os animais, tudo, como eu posso ajudar esses seres a crescer. Não é só o ser humano, como dizia Kant, é a natureza como um todo, tudo como um fim e não como um meio. Muito cuidado com isso, porque essa é a grande manipulação. Em qualquer processo, mesmo dentro de um processo numa empresa, estamos todos produzindo, sei lá, cadeiras. O final do processo não é só a cadeira, o final do processo é todos os funcionários bem, realizados, sentindo que fizeram alguma coisa boa pelo mundo. Isso é que é chamado de autoridade humana. Um líder que tem autoridade humana é um extremamente bom líder. Pensa na realização de todos os seres que estão numa linha de produção. Seus funcionários não são meios, são fins. Cada vez mais as empresas estão buscando isso hoje. Enfim, sempre considerar nas minhas decisões o que beneficia o maior número de pessoas e não só a mim. Ou seja, às vezes a gente está sendo treinado por um departamento de recursos humanos do nosso trabalho para trabalharmos em equipe, sermos proativos, não sei o quê. Quando se trata da nossa vida pessoal, somos extremamente egoístas, não pensamos em ninguém, porque o proativo precisa pensar como grupo, para saber o que está acontecendo no grupo e onde ele pode colaborar. Mas quando eu vou para minha casa, eu não penso no vizinho, eu não penso na comunidade, eu não penso no país, eu não penso na humanidade. Isso não é ser proativo de cerquinha. Da cerquinha da empresa para dentro, sim, fora, nada. Isso é incoerência. Então é lógico que quando eu tomo uma decisão, pequena que seja, deveria ter sempre uma reflexão. Essa é a decisão que agrada só a mim? Ou essa decisão atinge um número cada vez maior de pessoas? O máximo que eu puder. Com essa decisão eu ajudo a mim, o meu filho e o meu esposo ou esposa. Tá bom, já é mais do que eu. Com essa decisão eu beneficio o vizinho que mora ao meu lado. Melhor ainda. Até que um dia a gente possa tomar decisões que beneficiem, quem sabe, a humanidade inteira. Aprender a pensar grande, isso é fundamental. Quebrar a lógica da manipulação. Quebrar a lógica da competição. Como eu já falei também em várias palestras, aprender a ganhar junto e não ganhar sobre. Todo mundo no pódio, todo mundo em primeiro lugar, e isso tem graça para mim.
Isso tem gosto para mim. Eu não preciso ter derrotados para que a minha vitória tenha valor. Cada vez mais ir mudando a sua mentalidade e trabalhando para considerar o outro como fundamental. Ser fator de soma na vida do outro é o trabalho que você veio desempenhar no mundo. Eu vim para fazer diferença, eu vim para somar e não para viver em vão. Aqueles que vieram para subtrair, o que a gente pode concluir? Que era melhor talvez que eles não existissem, porque o mundo já está sofrendo muita subtração. E não sou eu, ser humano, que vou querer que a minha conta no final dê negativa. Pelo amor de Deus, comigo não. Eu quero ter somado alguma coisa ao mundo, isso é fundamental. Tristeza e vazio interior, inclinando-se para a depressão. Isso também é um mal que hoje cada vez mais assusta as pessoas. No mundo inteiro. O índice de suicídio galopante. Aqui mesmo no Brasil isso tem crescido e muito. As pessoas seguram estatísticas porque se publicarem induz novos suicídios, né? Então, cada vez mais as estatísticas são disfarçadas, não se publica, mas é uma coisa terrível como isso acontece. Cada vez mais pessoas apelando para suicídio, cada vez mais pessoas depressivas, angustiadas. Por que será que está acontecendo tudo isso? Um mundo altamente insatisfatório, as pessoas altamente insatisfeitas com as suas vidas, as pessoas que não têm mais a capacidade de suportar um mínimo de frustração, que já perdem o sentido de vida, acostumados a ter uma vida onde todas as coisas são servidas de bandeja. Quando eu não tenho a bandeja, eu não suporto a frustração. E muitas outras coisas que nos acontecem que nos levam a isso, não é? Como é que nós poderíamos responder a isso de uma maneira eficaz? Aprendendo a suportar melhor as frustrações da vida. Então considere que tudo aquilo que eu quero, que eu acho que tem valor, num determinado momento eu posso perder. E se perder, eu continuo mesmo? Eu toco a vida? Não, se eu perder isso aqui não dá. Toma cuidado, porque é provável que perca. Toma cuidado. Considerar que as frustrações são parte da vida tanto quanto as satisfações. E ter aquela resiliência suficiente para sair do outro lado e sair melhor de preferência, que é o que é próprio da resiliência. Portanto, não ser tão frágil diante das frustrações. Não se deixar quebrar pelas frustrações. Isso significa que a gente não sabe ouvir não. E a vida muitas vezes vai dizer um não cada vez maior. E vai nos desviar daquelas coisas que a gente queria demais, ela vai dar um desvio radical e nos jogar para o outro lado. É assim que funciona. Eu sou capaz de suportar isso? Trabalhar para que eu seja mais capaz de suportar isso. Né? Controlando pensamentos circulares. Uma das coisas que nos enlouquece e gera muitas tendências a ansiedade, depressão, são pensamentos circulares. Aquilo que me frustrou, aquilo que me magoou, eu penso nisso 24 horas por dia. Fica se apresentando com formas diferentes, mas fica ali, pá, 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 pá. Um razoável controle mental que te permite esvaziar a mente e colocar outra coisa. Imagine que você está pegando esse pensamento, fazendo uma bola com ele e jogando, puf, para o espaço. E coloca uma coisa sadia no lugar. A imaginação humana é muito poderosa. É claro que esses pensamentos vão fazer a volta no espaço, que é circular, vão voltar para você de novo. Mas já vai ter alguma coisa positiva no lugar. Já vai ter uma coisa que ocupe esse espaço de maneira saudável. Tá? Imaginação é algo muito interessante. Jogar isso para fora. Ter treinar um razoável controle mental, fazer exercícios para que você possa, num determinado momento, dizer não e cortar esses pensamentos circulares. Porque senão eles vão minando o teu dia, a tua vida, as tuas forças, que o negócio fica repetindo 24 horas por dia no seu ouvido a sua frustração. Chega um determinado momento que você acha que a vida é inviável, não dá mais para suportar aquilo. Porque não é um acontecimento, é esse acontecimento acontecendo a cada minuto do dia, ninguém suporta isso. Você tem que deixá-lo para trás, senão ele te enlouquece. Um razoável controle mental é bom, é importante desenvolver. Motivando-me para algo válido e útil. Quando uma pessoa chega a um ponto radical de achar que a sua vida não vale mais nada, pode ser que ela tenha sofrido realmente uma situação muito dramática, pode ser que tenha sido realmente muito sofrido, mas veja bem, quando eu tenho um prato de comida que é muito sadio e eu não quero de jeito nenhum, eu não jogo fora. Tem tanta gente passando fome, né? Eu dou a alguém que precise. Eu tenho uma vida sadia, ela não está servindo para mim, estou achando que não está valendo nada. Por que não dou para alguém que precise? Tanta gente precisa de uma vida dedicada a grandes causas,
misericórdia, compaixão, a trabalhos de todos os tipos. Tantas causas estão precisando de braços para poder beneficiar as pessoas. Tanta gente de boa vontade está precisando de ajuda. Por que eu não motivo a minha vida com algo maior? Já que ela não serve para mim, vai servir a outros. Houve um grande inventor norte-americano, Buckminster Fuller, foi considerado na história dos Estados Unidos o maior inventor que já houve. Ele começou nessa carreira de inventor quando perdeu o filho. Ele pensou em se suicidar. E quando ele pensou em se suicidar, ele disse: se eu não me matar, o que eu posso fazer de útil com a minha vida? Sair inventando coisas que beneficiem a vida das pessoas. Tá bom, então vou me dedicar a isso e não vou me matar. Ele saiu a vida inteira inventando coisas para poder ajudar as pessoas. No final disso, valeu a pena não ter me matado naquele momento. Eu ajudei as pessoas. Exemplar isso. Exemplar não serve para mim, pode servir para alguém. Deixa eu fazer alguma coisa que justifique a minha existência, deixa eu doá-la, já que ela não me serve. É uma mentalidade bastante razoável, né? Uma mentalidade que combate o egoísmo. Não serve e vai para o lixo. Não serve e dê para alguém. Muitos precisam de uma vida, muito mais do que a gente imagina. Muitos precisam de uma vida dedicada a uma boa causa. Estimular-se por isso, né? Motivar-se por algo válido e útil. E isso garante, sim, o ouro. Em suma, pensando um pouco sobre todas essas condições ambientais de que falamos, o homem de ouro desenvolve em si recursos para que o meio não comprometa excessivamente a sua qualidade de vida. E vai desenvolvendo dentro de si uma caixa de ferramentas para que quando o meio venha com as suas vozes, ele tenha a resposta adequada e feche as portas. E não deixe as crises do mundo tornarem a sua vida uma crise também. Seja um homem de ouro, no meio da lata barata você é de ouro, isso é possível. Isso é possível. Grande virtude do ser humano é ser bom quando o mundo vai mal. Porque ser bom quando o mundo vai bem é fácil, é só se deixar levar. Estar bem quando o mundo vai mal, esse é um grande mérito. Isso é identidade, isso é individualidade, isso é autocontrole, isso é que tem valor. Disse que uma vez houve no Oriente, um rei pediu que se fizesse um quadro, que todos do reino fossem convidados, aqueles que quisessem, para pintar um quadro sobre a paz. O que ele considerasse mais belo, ele daria um prêmio. Aí todo mundo foi, pintou, e gostou muito de dois, que era um belo ninho de pássaros, com a mãe ali colocando comidinha no bico dos pássaros, um deles, né? Com uma paisagem linda atrás, um sol, um arco-íris, maravilhosa, um lago. E o outro era exatamente o mesmo ninho, só que por trás tinha trovões, raios, chuva, as águas do lago todas crepitando, um inferno atrás. E a mãe dando a comida para o passarinho do mesmo jeito. Ele olhou, ele optou por esse segundo. Esse segundo é realmente uma pintura da paz, que é uma paz que pode ser mantida mesmo no meio da tempestade. Isso é a verdadeira paz. A outra pode ser só produto do meio. Essa não, essa se garante em qualquer ambiente. É exatamente o que a gente está propondo nessa palestra, garantir-se em qualquer ambiente. Vamos ser maduros, não vamos resolver os problemas do mundo de um ano para o outro. É provável que as questões que estão em aberto hoje também estejam no futuro, e talvez apareçam até outras. Não estou sendo pessimista, estou sendo realista. É provável que até outras se abram. Portanto, temos que nos garantir um estado de qualidade de vida, de estar bem, independente das circunstâncias. Sua atitude exemplar faz diferença para o mundo. A atitude exemplar que você tem faz diferença, prova que isso é possível. Vocês lembram daquele filme A Vida é Bela, que o pai conseguiu fazer com que um menino dentro de um campo de concentração achasse que era tudo uma brincadeira? Quando você consegue se manter íntegro no meio da tempestade, você é um referencial. Mostra que isso é possível. E a humanidade está precisando de mais referenciais. Não caiam naquela história de que eu sou um só, não resolvo nada. Olha, a história de que uma andorinha não faz verão. Todos os verões da história foram feitos por andorinhas solitárias. Veja um grande fato histórico que aconteceu porque todo mundo levantou de manhã e resolveu mudar o mundo. Não acontece, levantou uma pessoa querendo mudar o mundo. E daqui a pouco as outras estavam correndo atrás dela. Sempre foram as andorinhas solitárias que foram na frente. Os grandes nomes da história que fizeram grandes coisas para a humanidade, eles disparavam na frente, depois os outros iam correndo atrás. Sempre foi um ou dois, um aqui, outro ali.
Sempre foi a individualidade valorosa que fez história. E se nós temos valor, podemos também, na nossa medida, fazer um pouco de história. Reiterar o ânimo daqueles que estão à nossa volta, mostrar para eles que a gente pode manter qualidade de vida mesmo no meio do caos. E isso é necessário para que a gente tenha lucidez e, inclusive, esteja mais preparado para, seja lá o que for que venha no caos. Estejamos mais lúcidos, mais no comando, com as rédeas da nossa vida na nossa mão. Não sejamos tão vulneráveis. É a lucidez que nos garante as melhores respostas. E assim entramos no novo ano com uma chave de ouro, que é a maturidade da nossa consciência. E é para isso que o tempo passa, para que atesouremos coisas que não passam. O tempo passa para que você possa colocar dentro de você coisas que não passam. Todos os teus valores, todas as suas virtudes não passam, muito pelo contrário, crescem com o passar do tempo. Amadurecem e se tornam maiores. O tempo passa para que você fique, para que você se eternize em valores, para que você cada vez mais tenha um conteúdo de ouro, que nada nem ninguém seja capaz de tirar de você. É para isso que a natureza tem os seus ritmos, os seus ciclos. É para isso que o tempo existe. E é isso então, eu espero que vocês possam ter achado alguma boa sugestão para o seu próximo ano. Eu procurei trazer temas que sejam bons para reflexão desse final de ano, para que a gente possa entrar no ano que vem, como se diz popularmente, com o pé direito, né? Extraindo o melhor desse ano e se preparando para o que vier. E crescendo com tudo o que aconteceu, do jeito que aconteceu, e estar preparado para continuar crescendo no novo período. Não saiam desse ano sem fazer uma reflexão útil sobre tudo que viveram, sem aprender alguma coisa e sem se dispor a crescer também no ano que vem. Para isso é que estamos aqui. Não estamos aqui para matar o tempo, estamos aqui para nos alimentar do tempo e cada vez nos tornarmos maiores. Nós fizemos uma palestra, Andréia, que não é para casos patológicos. Nós não falamos para doentes, falamos da depressão como tristeza cotidiana. É lógico que quando a depressão, a ansiedade passam para o patológico, você vai precisar de um atendimento médico, psicológico, porque aí já não tem jeito. Tá? Um bom conselho pode até ajudar, mas não vai ser suficiente. Agora perceba que a depressão não surge da noite para o dia como um caso patológico. Ela foi sendo alimentada por tristezas, melancolias mal cuidadas. Eu não sou médica, nem sou psicóloga para fazer uma palestra para um deprimido já no nível patológico. Esse vai precisar de profissionais de saúde. Eu estou falando para pessoas que caminham para isso. Eu acredito que mesmo esse que está no processo de patológico já, se ele está bem medicado, se ele está bem acompanhado, um bom conselho pode até ajudar, mas sozinho não vai resolver mais. Ele já está com a sua vontade tão debilitada que sem o medicamento ele não vai conseguir. Então, não considerem que nada do que eu falei apela para casos patológicos. Estou falando de pessoas que ainda estão dentro de um limite que a gente considera normal, mas que é dentro desse limite que nascem as raízes daquilo que se pode tornar patológico. Eu sei bem como é que é a depressão. Ela debilita a vontade de uma maneira tal que você não consegue fazer nada. E bom conselho não cura a depressão quando ela vira patológica. Precisa de médico mesmo. Eu sei disso e jamais falaria uma coisa dessa. Ritmo é disciplina, né? É garantir que nós estaremos inexoravelmente batendo na mesma porta. Portanto, um dia, mais cedo ou mais tarde, ela se abrirá. Todas as portas da vida, tudo aquilo que a gente tem que atingir, pode parecer grandioso. Mas se você está ali dia após dia batendo nessa porta, um dia não tem jeito, ela vai se abrir. As portas são passageiras, nós somos eternos. Portanto, um dia você vai superar essa porta. É através do ritmo, da disciplina, que você garante que você inexoravelmente vai caminhar e um dia vai chegar onde todos os seus sonhos apontam. Vai chegar a valores, virtudes, sabedoria, vai chegar ao máximo do ser humano. Então, quando um ser humano tem decisão no plano mental, está firme naquilo que ele acredita e naquilo que ele quer, e no plano físico tem ritmo, sem pressa e sem pausa, você está diante de um ser humano que vai abrir portas para tudo quanto é lado. Está diante de um ser humano que tem vontade, porque a vontade no nosso nível é exatamente isso. Decisão no plano mental e perseverança e constância no plano físico. Vai abrir todas as portas, é inexorável. Ele vai abrir porque ele não vai desistir.
E, portanto, ninguém está preparado para te deter pela vida inteira. As portas, num momento, vão se abrir. Então, é quase que uma magia. Você trabalha com o tempo de tal maneira que ele vai ter você sempre ali, pegando no calcanhar dele. Uma hora ele vai ter que te deixar passar. Inspira, inclusive, respeitabilidade. A natureza respeita aqueles que têm ritmo, porque ela é toda feita de ritmo. A obstinação é muito difícil que você vá conseguir, em primeiro lugar, um objetivo que seja nobre, altruísta. A obstinação normalmente é por posse de coisas ou então por sentimentos muito agressivos, obstinado em me vingar, alguma coisa assim. Sou obstinado em tornar a humanidade melhor. Não conheço ninguém assim, até gostaria de conhecer. Você vai ver que a obstinação é por possuir alguma coisa, por me vingar, por alguma coisa bem terrestre, bem material. E ela não resiste a você dizer, vou procurar isso a minha vida inteira, vou ficar a vida inteira só para me vingar de fulano? Não dá. É muita coisa, uma vida é muita coisa, não dá para isso. Ela obedece um ciclo de uma paixão ou de um ódio, chega uma hora que ela acaba o combustível. Ela é pequena demais para motivar uma vida inteira. Então, o ritmo, ele trabalha para coisas grandiosas, trabalha para a tua realização como ser humano, não trabalha para as pequenezas do dia a dia. A obstinação sempre está trabalhando para alguma coisa banal. Ela banaliza a vida, ela trabalha para alguma coisa banal. E não é sustentável por uma vida inteira. O que eu acredito é que as pessoas têm que cada vez mais assimilar que elas vieram ao mundo para fazer diferença. Isso é voluntário. Eu vim aqui para somar. O mundo tem que ficar um pouquinho melhor porque eu existi. A vida das pessoas tem que ficar um pouquinho melhor porque eu estive em contato com elas. E ter isso como necessidade, como sonho, como premissa. Às vezes o voluntariado, eu acho isso engraçado, mas acontece. A pessoa, sei lá, cometeu grandes erros na vida. Agora eu estou em débito com os céus. Deixa eu pagar. Vou fazer voluntariado por um tempo. Depois de um tempo eu acho que já paguei o meu crédito karma, né? Acabou. Acabou o meu voluntariado. Isso não é voluntariado legítimo. Voluntário legítimo é aquele que se sente na obrigação moral de somar para a humanidade. Parte da sua vida é isso. Eu quero fazer a diferença, eu não quero viver em vão. Eu quero somar alguma coisa para deixar o mundo um pouquinho melhor do que aquele que eu encontrei. Se todo mundo tem essa disposição, voluntariado é uma maravilha. Ele está sempre se motivando, está sempre buscando fazer alguma coisa, está sempre buscando acrescentar valor ao mundo. E isso dá um sentido para a vida fantástico. Nunca desanima, precisam dele. Nunca se abate, precisam dele. É fantástico isso. Várias pessoas que já passaram por situações muito duras e que desenvolviam um trabalho voluntário com comunidades pobres, seja lá o que for, passaram por tudo e não caíram porque havia pessoas que precisavam dela. Vocês nunca viram essas histórias? É muito comum, passa por situações duras, não, mas eu não posso cair porque tem gente que precisa de mim. É maravilhoso para dar estímulo, para dar motivação. Imagine que uma fábrica produz uma máquina de lavar. Ela não é muito boa. Eles começaram a fabricar agora, ela funciona mais ou menos. Aí ela continua investigando, fazendo investigações. No ano que vem lança um modelo melhor. Lava melhor a roupa, mais quantidade. No outro ano ainda melhor. Lava maior quantidade de roupa ainda, é silenciosa, tem vários ciclos para você lavar diferentes tipos de roupa. Você imagina que ela está evoluindo, porque está cada vez mais eficaz quanto ao seu objetivo, que é lavar a roupa. Não é isso? Se eu pegasse no meio do caminho e inventasse uma teoria que fizesse essa máquina lavar mal a roupa, isso seria evolução? Involução, é claro. Então o ser humano também tem um processo de evolução, cada vez mais valores, virtudes e sabedoria. Aí entra a liquidez, torna tudo passageiro e ele começa a jogar as coisas sem responsabilidade. Será que isso vai levá-lo para frente ou para trás? Logicamente, quanto aos objetivos que caracterizam um verdadeiro ser humano, ele está retroagindo. Não pode ser um ciclo. Isso é um processo de dissolução que pode nos roubar coisas até que a gente já tinha conquistado. A gente já teve gerações passadas, por exemplo, dos nossos pais, dos nossos avós, que tiveram amigos uma vida inteira. Aqueles amigos de fé mesmo, de vida inteira. Eles tinham. Hoje eu já não vejo tanta gente assim. Ou seja, esse tipo de coisa nos puxa para trás, quanto aquilo que a gente pode considerar de um ser humano perfeito e bem realizado. Eu acho que o tempo pode fazer isso, sim. Pode ser transformado em coisas que não passam.
O tempo que passa pode gerar coisas que não passam, com certeza. Eu gosto muito de uma definição de tempo que é de um pensador grego muito antigo, pré-socrático, Parmênides, que ele fala o seguinte, eu traduzo dessa maneira com as minhas palavras, né? Imagine que eu apago o interruptor dessa sala e chego com uma lanterna e fixo aqui no rosto da Luana. Aí eu digo, momento 1, chegou a Luana. Aí aumento o foco da minha lanterna, pega ela. Eu vou dizer, momento 1 ela, momento 2 ela, chegou mais uma pessoa. Aumento o foco, pego ela. Aí vou falar momento 1, momento 2, momento 3, momento 4. Isso é real. Se eu colocasse o dedo no interruptor e acendesse de uma vez, eu veria que todo mundo esteve aí o tempo todo. A única coisa que está gerando a ilusão do tempo é o deslocamento da minha luz sobre a escuridão, deslocamento da minha consciência sobre as coisas que sempre foram. Ótimo. É a nossa evolução, o desenvolvimento da nossa consciência, que cada vez mais vai vendo aquilo que sempre foi. Tá? Então a ilusão do tempo é feita pelo deslocamento da nossa consciência, pelo tanto de luz que temos. Mais luz, vemos mais coisas simultaneamente, e não que as coisas vão chegando uma depois da outra. Sempre evolução de consciência. Pode falar. Então, complementando, seria então, na verdade, o tempo como se fosse um único ponto agora, onde tudo converge para esse mesmo momento, tudo acontece ao mesmo tempo, só que a gente não tem a capacidade de desdobrar tudo que acontece ao mesmo tempo. Isso, imagine que você chega a um ponto onde a tua consciência é plena e tudo está acontecendo no eterno presente, eternidade. Tudo está ao mesmo tempo. Aí acaba o tempo e a eternidade. Isso, com certeza. É ligar o interruptor, não tem mais momentos. Estou vendo todo mundo ao mesmo tempo, está todo mundo aqui. Com certeza. É uma das coisas que é um dos elementos agressivos do meio que temos hoje em dia, né? Poderia ter colocado isso como mais um item, porque acontece muito. As pessoas estão ansiosas por uma alternativa de vida, estão ansiosas por ar. Todo mundo está meio angustiado procurando uma saída de vida que vale a pena. Aí existem inúmeros oferecendo saídas maravilhosas. Nunca vi um tempo que tem tanto mestre, tanto guru, tanta coisa. Eu estive agora recentemente, há 2 meses, na Índia, a gente sai esbarrando com um guru pelo meio da rua. É sério. É sério. Todo mendigo estava com um turbante se oferecendo para ver alguma coisa na sua vida. Então, o pior de tudo nisso, que tenha muitas pessoas que sejam farsantes, que estejam manipulando, tá bom, é ruim. Mas o pior é que a gente não tenha consciência para discernir o que é verdadeiro do que não é. Se você tem em vista o ser humano que você quer ser, dá para você saber o que te leva para lá e o que não leva. Mas se você não tem claro qual é o ser humano que você quer ser, qualquer um te convence de qualquer bobagem. Eu às vezes ligo meu celular e morro de rir, gente, porque tem sempre aqueles negócios assim de um monte de desenhos parecidos. Escolha qual a bolinha que você escolher, diz muito sobre a sua personalidade. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, como é que as pessoas podem ser tão ingênuas a esse ponto? Não é assim saber nada de personalidade de ninguém, que história é essa? Hoje nós estamos muito vulneráveis porque não temos uma meta, não temos um propósito. Eu não tenho o ideal que está lá no horizonte, eu serei aquele ser humano. Porque se eu tenho, ninguém mais vai me enganar. A pessoa me oferece algo, leva para lá? Não, não me interessa. Eu só quero coisas que me levem para lá. Fora disso, não me interessa. E nós temos isso para todo canto. A internet eu nunca vi, e acho que não teve mesmo nenhum momento onde tivesse tanta palestra de autoajuda como tem. Quantas realmente ajudam? Não sei, não saberia nem catalogar. Mas uma coisa é certa, as pessoas não sabem distinguir. Eu concordo contigo em tudo, salvo num ponto que você tem que... Você mesma me falou isso, me deu essa dica. Pessoas que te procuram e que têm, às vezes, pós-graduação e não sabem de nada do mesmo jeito. Ou seja, o nosso processo educacional não ajuda a encontrar esse tipo de resposta. Sim. Não ajuda de forma alguma, às vezes até atrapalha, porque cria um tipo de alienação, de vaidades, e a pessoa fica pensando que é alguma coisa, que é superior porque fiz um curso superior. Ou seja, o nosso processo educacional não ajuda. Tá? Agora, eu sempre digo, e eu acho que talvez se a gente entendesse isso, resolveria muitos problemas. Onde nós queremos chegar não é uma coisa que a gente precisa inventar, é o ápice da pirâmide, é um só para toda a humanidade. Nós queremos chegar à plenitude de valores, virtude e sabedoria. Isso é a ponta da pirâmide. É um só objetivo para toda a humanidade. Se eu tomo isso como um objetivo,
eu quero ser um ser humano melhor, eu quero fazer diferença, eu quero ter virtudes, quero ter sabedoria, você percebe que à medida que você caminha, vão vindo à tona elementos que estão dentro de você, porque você vai precisar usá-los. Né? Como eu vou precisar usar a generosidade que estava escondida dentro de mim aparece. Como eu vou precisar usar a integridade que estava escondida dentro de mim aparece. Ou seja, ele vai começar a se conhecer, por quê? Porque ele se comprometeu com algo nobre, justo e bom. E isso é o conto de fada. O príncipe chega lá no rei vem e diz: salve a minha princesa que foi capturada por um dragão. Aí o príncipe olha, vê que é uma causa justa, nobre, boa, não pensa duas vezes, se coloca em marcha, não é isso? Compromete-se com isso, porque é uma boa causa. No meio do caminho ele vai achando uma espada cravada na pedra, que lhe dá poderes, acha um velhinho que lhe dá um tônico, que ele passa a ver não sei o quê, acha alguém que lhe dá uma chave. Os poderes latentes dele vão aflorando no meio do caminho, porque ele se comprometeu com algo nobre, justo e bom. Aí você fala de sentido de vida, as pessoas ficam procurando profissão, ficam procurando viagem. Isso não é sentido de vida, isso aí é planejamento de férias. Sentido de vida é alguma coisa muito grande que motiva a vida inteira, ser fator de soma. Tá? E eu acho que se você consegue convencer a pessoa disso e ela entende, e ela consegue se motivar por isso, que também é uma questão de maturidade de consciência, conseguir se motivar por isso, é um problema, porque nenhuma outra coisa no mundo vai satisfazê-la se não for isso. Quando a pessoa chega a visualizar isso, tomar como seu, não vai ter mais nada que o motive a não ser isso. Né? E à medida que caminha, vão vindo os seus valores, ele vai se conhecendo cada vez mais. Se você não quer fazer nada, por que a natureza daria para você conhecimento do que você tem dentro de você? Não precisa dessas ferramentas. Para que você veria o seu interior se você não está usando nada? Lógico, não vai ver nada. Tá? Então, a questão fundamental é isso, é fixar um sentido de vida humano que é um só para todo mundo, não tem que discutir. Não tem que discutir, viemos aqui para sermos seres plenos, com valores, com virtudes, com sabedoria, fazer a diferença no mundo, deixar o mundo melhor do que a gente encontrou e definir para toda a humanidade. Se você vai sendo médico, ou sendo carpinteiro, ou sendo alguma coisa, outra coisa, essas coisas são meios e podem até mudar pelo meio do caminho. Essas coisas são meios, não são fins. Tudo que o pessoal coloca como propósito são meios, não são fins, falta de capacidade de pensar grande. Eu estou falando o que você vai fazer pelo mundo, rapaz. Que tipo de ser humano você vai ser quando chegar lá no final? Então, esse pensar pequeno é que complica as coisas. Mas o nosso processo de ensino não ensina isso também. Até a filosofia, quando estava nas escolas, era assim. Minhas filhas estudavam, era decoreba do que os outros disseram e pensaram. Era só isso.